Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Mateus, capítulo 6, versículo 5. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orardes, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Amém? Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, Tu que és bispo e pastor de nossas almas, Te louvamos, Senhor, Te adoramos na beleza da Tua santidade e nos aquietamos agora diante de Ti, Senhor. Obrigado pela Tua bondade, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela oportunidade, Senhor, de acordar, de abrir nossos olhos e contemplar a Tua criação, a Tua beleza, a Tua santidade. Fala com a Tua igreja, Senhor. Fala com a Tua igreja, que a Tua igreja precisa Te ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Existem muitos exemplos que Jesus nos deixou para seguirmos. E dentre esses vários e muitos exemplos, eu gostaria de tratar hoje com você sobre a oração do nosso Pai, que é conhecida como o Pai Nosso. Então, no capítulo 6 de Mateus, Jesus está tratando de 3 práticas piedosas dos fariseus. São elas: esmolas, oração e jejum. Mas hoje eu gostaria de me deter numa prática que Jesus nos ensina, a prática da oração. E eu estou intitulando essa mensagem de Nosso Pai. É exatamente isso. Nosso Pai é o título dessa mensagem. Iniciar uma oração com Nosso Pai era algo incomum no Antigo Testamento, mas preciosa a todos aqueles que chegam a confessar o nome de Jesus como único e suficiente Salvador. Todos os crentes. Você já conheceu uma pessoa que diz que ama a Deus, que nunca orou a oração do Pai Nosso, a oração do Nosso Pai? Então, é algo que devemos nos apegar. Porém, existem alguns princípios que precisamos parar para meditar sobre esses princípios. Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Mateus capítulo 7, versículo 11. O primeiro ponto que eu quero compartilhar com você nesta noite é nossa adoração a Deus. Mateus capítulo 6, versículo 9 e 10. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. O primeiro princípio do ensinamento de Jesus é que venhamos conhecer a Deus e reconhecê-lo como Pai. Como adorarei alguém que eu não conheço? Como eu irei me render? Como eu irei me ajoelhar? Como eu irei me sentar em um canto? Como eu irei adentrar no meu quarto e em secreto buscá-lo? Abrir meu coração para Ele, o adorá-lo, se eu não o conheço. Ainda não abri a porta para que Ele pudesse entrar. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como o amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva seródia, como a chuva fora de época que rega a terra. Talvez na sua Bíblia esteja assim: Ele descerá sobre nós como a chuva seródia, que quer dizer, como a chuva fora de época que rega a terra. Oséias capítulo 6, versículo 3. Primeiro, Pai nosso que estás no céu. Você percebe que tanto Mateus quanto Oséias usam o adjetivo de 2 gêneros. Uma forma gramatical que indica que se referem a várias pessoas, ou seja, eu, você, representando o coletivo. Por isso é que Jesus nos ensina: portanto, orem assim.
Pai Nosso. Não é uma atitude egoísta. Eu não posso em momento algum lembrar-me somente de minhas necessidades. Não. Não é uma atitude egoísta. Não é. Eu não posso de maneira alguma no momento como esse, adentrar no meu quarto, fechar a porta do meu quarto e buscar a este Deus que se deixa ser achado por mim. Quando eu busco de todo o coração, eu não posso de maneira alguma somente lembrar das minhas próprias necessidades. Não é. Essa não é uma atitude de um verdadeiro cristão. Esta não é uma atitude de um pequeno Cristo. Não. Jesus disse, é nosso Pai. É Pai Nosso que está no céu. Segundo, santificado seja o teu nome. O que significa que devemos reverenciar e exaltar esse nome que é santo. Você entendeu? Santificado seja o teu nome. Isso significa que nós devemos reverenciar, adorar e exaltar esse nome que é santo. Clamavam uns aos outros dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Isaías capítulo 6, versículo 3. Para que haja um entendimento como este, a primeira coisa que eu tenho que fazer é cair em si, reconhecer o meu estado espiritual. A primeira coisa, para mim ter a compreensão que esse Deus é santo, que Ele merece, só Ele merece o meu louvor, a minha adoração. A primeira coisa que tem que acontecer, primeira coisa que eu tenho que fazer é cair em si e reconhecer em que estado espiritual me encontro e reconhecê-lo como meu Senhor, como meu único e suficiente Salvador. Aleluia. Não meramente em palavras, não porque eu estou atravessando um momento difícil, um momento de sofrimento, mas por entender que eu preciso voltar ao jardim, por entender que eu preciso voltar a me encontrar com Deus, por entender que eu preciso voltar minha comunhão com Ele. Quando eu cair em si e reconhecer essa minha profunda necessidade, esse profundo vazio que você sente, esse vazio que está dentro de você e que você não encontra palavras, que você já tentou, você já buscou em todos os lugares e em todos os sentidos, mas nada que você fez até hoje preencheu esse vazio que está dentro de você. Somente o caminho pode te levar a essa paz interior, ao descanso. Só existe o caminho, somente através de Jesus Cristo, porque só existe um mediador entre Deus e os homens, entre o homem e Deus. Só existe o caminho, que é Jesus Cristo. Segundo ponto, submissos à vontade de Deus. Qual é o primeiro? Nossa adoração a Deus. Agora o segundo, submissos à vontade de Deus. Versículo 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O reino messiânico não é apenas para os judeus, mas para todos os crentes em Cristo, em toda parte, em todos os lugares deste mundo. Se o reino messiânico, ele está disponível para todo aquele que crê no nome de Jesus Cristo, então você precisa ansiar, assim como a corça anseia pelas correntes das águas. Você precisa ansiar copiosamente pela volta de Jesus, pela sua vinda. Você tem que se apegar, você tem que ter certeza que o seu nome está escrito no livro da vida. Você tem que ter a certeza que você está alinhado com a vontade dele, que você está vivendo de acordo com seus preceitos. Então você e eu devemos ansiar, desejar copiosamente pela volta de Jesus. E Ele está vindo, amado. Ele está vindo buscar a sua noiva. Ele está vindo buscar a sua igreja. Aleluia. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo
arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com estas palavras. Oh, Deus maravilhoso, que Deus tremendo. Olha o que o apóstolo Paulo termina dizendo. Portanto, consolem uns aos outros com estas palavras. Aí o que me deixa surpreso é quando você vai consolar um irmão e vai dizer: olha, meu amado, se prepara, porque Jesus está voltando. Ele diz: não, pastor, isso agora não, pastor. Jesus, deixa primeiro eu comprar a minha casa de campo. Os meus projetos ainda não terminaram, senão o irmão diz: não, eu tenho medo. Por favor, não fala na volta de Jesus. Não é para ter medo, não é para priorizar as coisas. É para você se preparar, é para você se preparar para se encontrar com Ele entre as nuvens, juntamente com todos aqueles que descansaram em Cristo, estão descansando. Eles precederão todos nós que estamos ainda nesse corpo. Quando a trombeta soar, eles serão elevados para as nuvens, e nós, os que estiverem ainda aqui, subirão, e com eles nos encontraremos com o Senhor nos ares. Estaremos para sempre. Não haverá mais dor, não haverá mais lágrimas. Toda dor, toda lágrima cessará, porque estaremos com Ele. Aleluia. Não devemos temer, não poderemos temer, viver assustados, correndo de um lado para outro, com medo, fugindo disso e daquilo. Não foi para isso que Jesus nos resgatou. Não foi, amados. Não foi para isso que Jesus pagou um alto preço na cruz do Calvário, morrendo no seu lugar, morrendo no meu lugar, morrendo no nosso lugar. Não foi para nós vivermos entre o medo e o pavor. Não. O que precisamos fazer é se permitir ser ousados, corajosos, intrépidos. Foi para isso que fomos resgatados, das trevas para a sua maravilhosa luz, e não para vivermos com medo das trevas, porque somos filhos da luz. Você é você mesmo, você é filho e filha da luz. Para que você temer? Devemos nos render à vontade de Deus. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2. Primeiro, o que cabe a nós fazermos? Ser cuidadosos. Exatamente isso. Temos que nos cuidar. Temos que ser cuidadosos, vigilantes, tomar os cuidados necessários, mas permanecer firmes, inabaláveis, confiantes em Deus, esperando em Deus, descansando em Deus, louvando e adorando a Deus, adorando o seu santo nome. Fiquem alertas, permaneçam firmes na fé, mostrem coragem, sejam fortes, façam todas as coisas com amor. Façam todas, não é apenas uma atitude de amor. São todas as atitudes que você tomar. São todas as direções que você tomar. São todos os lugares que você passar. Façam todas as coisas com amor. Você lembra que outro dia eu falei aqui que tudo que nós formos fazer, devemos fazer com amor. Porque Jesus não desperdiçou uma gota sequer de amor. Ele nos escolheu. Foi Ele quem nos escolheu. Foi Ele quem nos chamou. Ele nos amou. Ele primeiro nos amou. Foi Ele. Não fomos nós que o escolhemos. Não fomos nós que o escolhemos. Foi Ele.
Ame, ame, ame sem reservas. Não se prive desse amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Oh, nenhuma gota Jesus desperdiçou desse amor. Ele amou, ele foi intenso nesse amor, porque ele é o próprio amor. Romanos capítulo 5 nos garante que este amor foi outorgado, este amor foi derramado em nossos corações. Então, já que nós conhecemos que Deus amou o mundo de tal maneira e entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 16. Nisto conhecemos o amor. Que amor é esse? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou Jesus para que nós não fôssemos condenados ao fogo eterno, para que todo aquele que crê nele, que crê no seu nome, não morresse, mas vivesse eternamente. Por amor, ele entregou seu Filho, seu único Filho. Então, agora que eu conheço esse amor, que Cristo deu a sua vida por nós, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Segundo, aqui na terra e lá no céu. Você e eu, ou você que ainda não chegou, ou você que ainda não se decidiu, ou você que ainda não confessou com a sua boca Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Eu creio que você vai fazer isso hoje. Então, fomos chamados por Deus para orar e trabalhar para o progresso contínuo do reino de Deus aqui na terra. A presença de Deus nesta era se refere ao reinado de Cristo nos corações dos homens e das mulheres de Deus. Você entendeu? Quando Jesus disse, aqui na terra como no céu, ele está dizendo, Deus está presente aqui na sua vida, na vida do seu próximo, na vida da igreja. Então, a presença de Deus aqui nesta era se refere ao reinado de Cristo nos corações. Quando você abre seu coração e permite ele entrar, aí sim, ele vai reinar na sua vida. A presença de Cristo no meu corpo como templo e morada do Espírito Santo. A igreja, a noiva e as atitudes de amor do crente revelando, refletindo o amor de Deus. Esse é o Pai que está sentado no seu trono de glória, mas que está aqui, que está aí com você. Este é um Deus presente, este é um Deus que sempre está presente em todas as direções. Quando nós o reconhecemos, quando nós o buscamos de todo o nosso coração, ele se deixa se achar e revela coisas inefáveis. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Que Deus maravilhoso! Então você tem refletido este amor, você tem refletido esse cuidado, você tem refletido a esperança, você tem refletido a fé. Mas pastor, como é que se reflete o amor quando eu amo? Como é que se reflete o cuidado quando eu cuido? Quando eu tenho esperança? Quando a minha fé vai além daquilo que eu posso enxergar? E eu levo esse cuidado, eu levo essa compreensão, esse aprendizado que eu tenho tido com este Deus maravilhoso, eu levo para o meu irmão. Eu sou uma extensão da mão de Deus até o meu irmão. Eu sou uma extensão de Deus na vida da minha irmã. A minha conduta precisa ser agradável, conforme é revelada nas Escrituras. Terceiro ponto, nossas petições ao nosso Deus. Mateus capítulo 6, versículo 11. O pão nosso de cada dia nos dá hoje.
O pão nosso de cada dia refere-se ao primeiro pedido pelas necessidades. Você sabia? Quando nós oramos o Pai Nosso, quando nós começamos a orar, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia é o primeiro pedido de necessidade. Aplica-se a um termo cada dia, encontrado apenas uma vez no grego secular. As opiniões ao seu significado variam entre diário, necessário para a existência, e o dia seguinte. Olha aqui o significado, tem uma variação de compreensão. Ele vai abranger. O primeiro é pão nosso diário, o pão nosso necessário para a existência e o pão nosso do dia seguinte. Que coisa tremenda, né? Portanto, Jesus diz para você nesta noite: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Porque andais ansiosos com o que comer, com o que vestir. Por que você anda ansioso? Por que você anda ansiosa? Temos feito esse pedido diariamente? Temos feito esse pedido consciente diariamente? É para você mesmo. Não responda, mas interiorize e responda-se. Você tem feito esse pedido diariamente? Senhor, manda-nos o pão nosso de cada dia. Você tem feito diariamente, conscientemente? Você tem consciência deste pedido? Ou temos usado as palavras de Jesus como vãs repetições? Mas como é que eu posso usar as palavras de Jesus como vãs repetições quando eu não tenho consciência do que estou falando? Veja bem, temos pedido insistentemente pelo pão nosso de cada dia, temos pronunciado essas mesmas palavras, mas o que realmente temos pedido é o pão meu de cada dia. Temos tido a consciência dos pecados que temos cometido, como dívidas morais e espirituais para com a justiça de Deus? Temos tido consciência? Vou repetir. Temos tido consciência dos pecados que temos cometido, como dívidas morais e espirituais para com a justiça de Deus? Estes são os pecados dos não regenerados. Esta oração foi ensinada apenas aos discípulos, mas também a todos aqueles que iriam crer no nome de Jesus. Esta oração de Jesus, ela foi ensinada somente para os discípulos e para aqueles que um dia iriam crer no nome de Jesus Cristo. Que apenas não iriam crer, mas que iriam se entregar a Ele. Queriam confessar o seu nome. Queriam reconhecer e recebê-lo. Queriam adorá-lo na beleza da sua santidade. Você tem consciência disso? Porque, amados, em todo canto que nós vamos, nós ouvimos as pessoas orando o Pai Nosso, ou o Nosso Pai. Agora, a pergunta é: temos consciência do que temos orado? Temos que despertar para as nossas orações. Temos que despertar para o que temos falado, para o que temos declarado, para o que temos evidenciado na presença de Deus. Pai meu que estás no céu, o pão meu de cada dia. Não foi essa as palavras de Jesus, não foi esse o ensinamento de Jesus. É no coletivo, é na unidade, é na Assembleia dos Santos. É você com seu irmão, é você chorando com os que choram, se alegrando com os que se alegram, assim como nós perdoamos. O perdão sempre será pela graça de Deus e com base na expiação de Jesus. Entretanto, o caso de um crente confessando a Deus os seus pecados, se abrindo, se ajoelhando, ou se levantando, ou entrando no quarto, pedindo perdão a Deus, porque pecou, mas seu coração está cheio de mágoas, seu coração está cheio de rapinas, seu coração está repleto de ira. É uma incongruência, é impróprio, é desarmônico com as palavras de Jesus, é pura hipocrisia, assim como nós perdoamos. Mas como é que eu quero ser perdoado por Deus se eu não
perdoo meu irmão, se eu não perdoo meu irmão, se eu sou uma pessoa rancorosa, uma pessoa que não tem um hábito de reconhecer quando eu piso na bola, de reconhecer que eu feri com palavras, que eu pequei, que eu errei ao tomar uma atitude precipitada. Então eu não tenho esse hábito, mas eu tenho o hábito de pedir perdão a Deus. Eu tenho o hábito de me aproximar e abrir meu coração e dizer para Ele que estou arrependido, mas não consigo perdoar o meu irmão. Isso é que Jesus está dizendo. Isso é hipocrisia. A falta de perdão é pecado e deve ser confessado. Você sabia? A falta de perdão é pecado. Se você não tem conseguido perdoar, você está em pecado. Você precisa cair em si, se arrepender e correndo pedir perdão à pessoa que você maltratou. Conclusão. E não nos deixem cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Mateus capítulo 6, versículo 13. Uma declaração de que Deus, na sua providência, poupará o suplicante, aquele que está clamando, aquele que está pedindo perdão e perdoando. Então ele pede, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Isso aqui eu achei tremendo. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Ele diz, amém. Assim seja. Eu concordo com tudo. Eu assino embaixo em tudo que você falou. A oração do Pai Nosso, no versículo 13, parte B, que ele diz, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Na parte B do versículo existe uma doxologia, uma manifestação gloriosa de Cristo. E essa doxologia é uma interpolação, que é um contexto dentro do outro. Eles estão se fundindo, eles estão mostrando o quanto Deus é glorioso. Ele está reconhecendo o quanto Deus é divino. 1 Crônica, capítulo 29, versículo 11. É quando Davi convoca toda a congregação para trazer suas ofertas de adoração a Deus. Ele vai dizer, teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Querido Deus, amado Pai, em o nome poderoso do Teu Filho Jesus Cristo, o nome que é sobre todo nome, nos céus, na terra e debaixo da terra. Deus, perdão, Senhor, perdão, Jesus, pelos nossos pecados. Eu te peço perdão primeiramente pelo meu pecado, Senhor. Se eu tenho pecado contra Ti, Senhor, por omissão, por ações indevidas, por palavras, se eu tenho pecado contra Ti, perdoa-me, Senhor. Perdoa-me, Senhor. Jesus, eu te peço perdão nesta noite. Perdão pelos meus filhos. Perdão pelos meus filhos sanguíneos. Oh, Jesus, se eles têm pecado contra Ti, perdoa-os, Senhor, que eles não sabem o que fazem. Deus, agora eu quero pedir perdão pelos meus filhos e pelas minhas filhas espirituais. Oh Deus, em nome de Jesus Cristo, tem misericórdia, Senhor. Perdoa, Senhor. Deus, perdoa, Senhor, as famílias brasileiras. Perdoa os governantes brasileiros. Perdoa, Senhor, perdão. Te pedimos perdão. Nos rendemos diante de Ti, Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, vem aplacar, vem implementar a Tua soberana vontade, Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Oh Deus, tememos um vírus sim, um vírus que mata, mas muitos estão sendo curados e restaurados, Senhor. Deus, mas o pecado, Senhor, o pecado nos mata e nos deixa fora da eternidade. Oh Jesus, nos perdoa. Queremos ser curados de almas. Queremos estar na Tua presença. Queremos ser um testemunho, Senhor, vivo, mas um testemunho de vida, um testemunho de honra, um testemunho, Senhor,
que venha glorificar o teu nome, em nome de Jesus Cristo, o nome sobre todo nome, o nome majestoso, o nome poderoso, o nome maravilhoso, o nome, Senhor, que salva, o nome que restaura, o nome que liberta, o nome, Senhor, que tanto pode lançar no céu como no inferno, o nome de Jesus Cristo. Amém. Nosso